Estudantes da Escola Estadual Professor Francisco Barbosa, em São José de Mipibu, aqui o professor João Maria Freire, chegando com a nossa aula de Sociologia. Tema do nosso encontro: o neoliberalismo e seus desdobramentos. De início, conceituar o que vem a ser o neoliberalismo, que trata-se de uma corrente política e teórica que concebe a sociedade assentada na liberdade dos indivíduos e do funcionamento do mercado. Na realidade, o neoliberalismo é um conceito capitalista. Inspirado no liberalismo clássico, que defende um capitalismo livre de regras e regulamentações, o neoliberalismo rejeita a intervenção do Estado na economia e valoriza a superioridade do mercado na vida social, incentivando a concorrência e a liberdade de iniciativa como mecanismos capazes de assegurar a soberania do consumidor, o crescimento da riqueza e o desenvolvimento humano. São palavras bonitas que delineiam o pensamento do liberalismo clássico, não é? Então é o senhor mercado que determina o funcionamento das coisas, é o senhor consumidor e um Estado que interfira o mínimo possível nas regras do mercado. Considerado como ideologia política da classe que detém o capital na globalização, ou seja, os capitalistas, o neoliberalismo não implica negar o papel central do Estado na economia, mas reconstituí-lo segundo a lógica das corporações transnacionais. Analisa o sociólogo brasileiro Giovanni Alves, que nasceu em 1961 e que vai exatamente escrever um tratado a respeito disso, né? Que a ideologia política tida como neoliberalismo no capitalismo não nega completamente o papel central do Estado na economia, mas o reconstitui de acordo com a lógica, com as aspirações das corporações transnacionais. Professor, o que são corporações transnacionais? São aquelas empresas que estão ao mesmo tempo em vários países comercializando seus produtos. Nesses termos, cabe ao Estado manter o equilíbrio entre os preços das mercadorias e dos salários e atentar para temas como a redução dos gastos públicos. Na realidade, se você for analisar, aqui temos uma grande falácia da ideologia capitalista neoliberal, porque o Estado nem sempre mantém o equilíbrio entre os preços das mercadorias e dos salários. As mercadorias, a grosso modo, estão sempre aumentando de preço em relação aos salários. Agora, uma verdade é que há uma defesa pela redução dos gastos públicos, e aí a gente entende por redução de investimentos em saúde, educação, saneamento básico, não é? O que é muito ruim para a sociedade como um todo. Diante das crises sucessivas de acumulação e das mudanças no jogo de forças econômicas mundiais, o capitalismo passou a privilegiar o setor financeiro, ou seja, aquele que engloba bancos e bolsas de valores. Então, os bancos e as bolsas de valores vão ter um papel fundamental, uma importância sobremaneira no capitalismo neoliberal. Governos de países em desenvolvimento, influenciados pela ideologia política neoliberal, procuraram atrair, a partir das últimas décadas do século XX, recursos vindos dos países mais ricos via a Bolsa de Valores para o seu desenvolvimento. Então, a grande preocupação dos governos dos países em desenvolvimento foi exatamente atrair capitais para suas bolsas de valores, em detrimento de investimento em setores vitais para a vida em sociedade. Esses investimentos externos nem sempre foram aplicados na produção de bens e de serviços locais, desvinculando-se da necessidade de criar empregos, distribuir renda e ampliar o mercado consumidor. Essas preocupações precípuas, como criação de emprego e renda e ampliação do mercado consumidor, sempre são colocados em segundo plano na ótica neoliberal. Com isso, ocorreu maior concentração de riqueza, com uma minoria da população consumindo parte significativa das riquezas e a maioria tendo acesso restrito aos bens produzidos. Eis o resultado dessa ótica neoliberal.
Fim da nossa exposição, façam a atividade, nós trouxemos um olhar crítico a respeito da política neoliberal. Evidentemente que isso é um estudo introdutório, precisamos tratar desse assunto com mais afinco, com mais profundidade, o que faremos ao longo do curso. Dúvidas, estou à disposição. Até o nosso próximo encontro.